bem? Eu estou bem. Então vamos dar continuidade à nossa semana de aulas, ao início desse mês de outubro, hoje com língua portuguesa. Nós novamente vamos ler um texto informativo, só que o nosso tema é outro, tá? Também vai envolver um pouquinho a natureza. Então, mas antes de tudo isso, vamos ouvir uma história para a gente levar o pensamento longe um pouquinho. Aproveitem lá. A Primavera da Lagarta. Grande comício na floresta, bem no meio da clareira, debaixo da bananeira. Dona Formiga convocou a reunião. Isso não pode continuar. Não pode não, apoiava o camaleão. É um desaforo, a formiga gritava. É um desaforo. É mesmo, o camaleão concordava. A Joaninha, que vinha chegando naquele instante, perguntava: qual é o desaforo, hein? É um desaforo que a lagarta faz. Come tudo que é folha, reclamava o louva-a-Deus. Não há comida que chegue. A lagartixa não concordava. Por isso não que as senhoras formigas também comem. É isso mesmo, apoiou o camaleão, que vivia mudando de opinião. É muito diferente. Depois a lagarta é uma grande preguiçosa. Vive lagarteando por aí. Vai ver que a lagartixa é parente da lagarta, disse o camaleão, que já tinha mudado de opinião. Parente não, falou a lagartixa. É só uma coincidência de nome. Então não se meta. Abaixa a lagarta, disse o gafanhoto. Vamos acabar com ela. Vamos sim, gritou a libélula. Ela é muito feia. O senhor Caracol ainda quis fazer um discurso. Minhas senhoras e meus senhores, como é para o bem geral e para a felicidade nacional, em meu nome e em nome de todo mundo interessado, como diria o conselheiro Furtado, quero deixar consignado que está tudo errado. Mas como o Caracol era muito enrolado, ninguém prestava atenção no coitado. Já estavam todos se preparando para caçar a lagarta. Abaixa a feiura, gritava a aranha, como se ela fosse muito bonita. Morra, comilona, exclamava o louva-a-Deus, como se ele não fosse comilão também. Vamos acabar com a preguiçosa, berrava a cigarra, esquecendo sua fama de boa vida. E lá se foram eles, cantando e marchando. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão. Feijão no prato. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 1, 2, feijão com arroz. Mas a primavera havia chegado. Por toda parte havia flores na floresta, até parecia festa. Os passarinhos cantavam. E as borboletas, quantas borboletas de todas as cores, de todos os tamanhos, borboleteavam pela mata. E os caçadores procuravam pela lagarta. 1, 2, 1, 2, feijão com arroz. E perguntavam às borboletas que passavam: Vocês viram a lagarta que morava na amoreira? Aquela preguiçosa, comilona, horrorosa. As borboletas riam, iam passando e nem respondiam. Até que veio chegando uma linda borboleta. Estão procurando a lagarta da moreira? Estamos sim! Aquela horrorosa, comilona! E a borboleta bateu as asas e falou: Pois sou eu. Não é possível. Não pode ser verdade. Você é linda! E a borboleta, sorrindo, explicou: Toda lagarta tem seu dia de borboleta. É só esperar pela primavera. Não é possível! Só acredito vendo! Venha ver. Isso acontece com todas as lagartas. Eu tenho uma irmã que está acabando de virar borboleta. E todos correram para ver. E ficaram quietinhos espiando. E a lagarta foi se transformando, até que de dentro do casulo nasceu uma borboleta. Os inimigos da lagarta ficaram admirados. É um milagre! Bem que eu falei, disse o camaleão, que já tinha mudado de opinião. E a borboleta falou: É preciso ter paciência com as lagartas, se quisermos conhecer as borboletas. Lembraram dessa história? Nós já lemos um pedacinho dela, lembra? Lá no mês de setembro aqui, né? A gente leu um pedacinho dessa história, agora a gente ouviu ela toda, tá? O professor escolheu para vocês lembrarem. Vamos agora
agora pegar a nossa apostila, tá? Lá onde tá o texto das abelhas, tá? Acho que é a página 3. Vejam lá, página 3. O importante papel desempenhado pelas abelhas para a vida no planeta. Então, vamos acompanhar a leitura da professora, tá? O importante papel desempenhado pelas abelhas para a vida no planeta. 20 de junho de 2018. As abelhas são insetos voadores muito importantes para a natureza, principalmente pelo seu papel na polinização, transporte de pólen de uma flor para outra. É através dela que as flores são fecundadas, começando o desenvolvimento de frutos e sementes. Esses insetos formam um grupo diverso e numeroso, compreendendo mais de 20 mil espécies no mundo, sendo que no Brasil estima-se a existência de mais de 3 mil espécies diferentes de abelhas, mas apenas pouco mais de 400 estão catalogadas. A polinização pode ser feita pela água, pelo vento e por muitos animais, como borboletas, beija-flores, vespas e pássaros. Mas a mais famosa é a abelha. Ela é a mais eficiente, pois é mais rápida, consegue voar em zigue-zague e, após um tempo com a colônia instalada em certo local, consegue saber qual o melhor horário para coletar pólen, através da observação da intensidade da luz do dia na flora próxima à colmeia. É esse processo que garante a produção de frutos e sementes e reprodução de diversas plantas. É um dos principais mecanismos de manutenção e promoção da biodiversidade na Terra e das espécies conhecidas de plantas com flores. Uma série de estudos mostram que os serviços prestados pelas abelhas podem aumentar em cerca de 25% o rendimento das colheitas. Porém, nos últimos anos, diversos estudos científicos mostraram o declínio das populações com o fenômeno conhecido como distúrbio do colapso das colônias. Apesar de não terem descoberto a principal causa desse problema, acredita-se que seja uma série de fatores como pesticidas usados em abundância pelo homem, desmatamento e queimadas, além de causas naturais. Assim, sem as abelhas, tanto a renovação das matas e florestas como a produção mundial de frutas e grãos ficariam comprometidas. O equilíbrio dos ecossistemas e da biodiversidade sofreria um sério impacto, o que afetaria diretamente o ser humano de diversas maneiras. A frase de Einstein, citada no livro Não Deixe Morrer as Abelhas, de Frank Litwell, diz que se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade teria apenas mais 4 anos de existência, pois sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, e sem a flora não há animais, e sem animais não haverá raça humana. Então esse é um texto informativo, vocês viram como foi bem chocante esse final aqui, né? Então isso aqui foi colocado no InfoEscola, tá? E ele está também colocado, né, postado em outros, no IBIPS, na BBC, no É o País, que é um jornal, do Partido Verde, no Nexo e no O Globo. Então, em vários lugares aqui, ó, várias fontes, foi publicado esse tipo de texto aqui, tá? Então, nós vamos que ele está dividido em parágrafos, tá? Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos. Será que ele está contando uma história da abelha ou ele está informando sobre a abelha? Isso, está informando as abelhas, ele não está contando historinha de abelha, né? Ele está contando como que a abelha vive, como ela é importante para quê? Para a vida no planeta, que esse é o título, né? Então, aqui vai explicando no primeiro parágrafo, ó.
Então o texto, que ele é uma informação, ele tem que ir direto ao assunto. Ele não pode ficar enrolando. Eu vi umas abelhas voando, daí me lembrei de pesquisar, na pesquisa tinha que as abelhas... Não é assim. Ele é um texto objetivo, ele vai direto ao assunto, e este assunto que ele vai abordar tem que estar baseado em alguma coisa que seja de confiança. Tá? Então não foi a professora que inventou esse texto. Esse texto ele já foi escrito e foi publicado em várias áreas aqui que eu mostrei para vocês, que está ali embaixo. Todos esses lugares foi publicado esse texto. Significa que ele tem o quê? Ele é verdadeiro, ele é correto, tá? Então, quando eu vou dar uma informação em forma de um texto, eu tenho que ser o mais correta possível, né, para falar realmente o que é verdade. Eu não posso ficar mentindo aqui, tá? Então, vamos ver nesse primeiro parágrafo aqui. Vai falar que as abelhas são insetos, tá? Importantes para a natureza, principalmente pelo seu papel na polinização. Vocês sabem o que é polinização? O que é polinizar? É levar pólen, ó, tá aqui já explicando, ó. Transporte de pólen de uma flor para outra, ó. Então, veio já explicando o que é polinização. Já está no próprio texto. É através dela. Dela quem? Que as flores são fecundadas, começando o desenvolvimento de frutos e sementes. Então, foi usado um termo aqui para se referir a outro. Dela, é dela da polinização. A polinização é importante, então, para as flores que são fecundadas, tá? Aí diz assim, esses insetos. Quem são esses insetos? São as abelhas. Para não ficar, as abelhas fazem isso, as abelhas fazem aquilo. Então, usa-se algumas palavras para substituir. Lembra daquela atividade que nós fizemos esses dias? Então, esses insetos referem-se a abelhas. Formam um grupo diverso e numeroso. Variado, diverso, né? Compreendendo mais de 20 mil espécies. Quer dizer, compreendendo, agrupando mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo. Sendo que no Brasil estima-se. O que é estima-se? É uma estimativa que se faz. Não se sabe ao certo exatamente. Então, é uma estimativa da existência de mais de 3 mil espécies diferentes de abelhas. Olha que apenas mais de 400 estão catalogadas. Quer dizer, estima-se que tenha 3 mil, mas catalogadas é o quê? Registradas. Tá? Então, essa palavra aqui quer dizer registradas na ciência, né? A polinização pode ser feita pela água, pelo vento e por muitos animais, borboletas, beija-flores, vespas e pássaros. Todos esses aqui colaboram para esta polinização que já foi dito lá em cima o que é. Mas a mais famosa é a polinização da abelha. Ela é a mais eficiente, pois é mais rápida. O que é ela aqui? Ela está se referindo a quem? A polinização da abelha. A abelha é a mais eficiente, pois ela é mais rápida, né? Consegue voar em zigue-zague. Quem? A abelha. Então, eu não precisei dizer que a abelha é mais eficiente, a abelha é mais rápida, a abelha consegue voar em zigue-zague, né? Então, eu fui tirando aqui, ó. Consegue, quem consegue? A abelha, tá? Após um tempo com a colônia instalada em certo local. Colônia é o quê? O que é a colônia? É lá o enxame da abelha, é o lugar onde ela coloca lá o mel, onde ela vive, né? Então, ó, por que ela é rápida? Porque ela se localiza, né, no espaço onde é que ela está, a colônia dela, e ela já vai vendo qual é o melhor horário para coletar este pólen. Através do que? Da observação da luz, né? E da flora. Flora é o que? As flores próximas à colmeia, tá? Que é a colônia, né? A colmeia é onde se instalam todas as abelhas, o zangão, a abelha rainha. É esse processo que garante a produção de frutos, tá? Esse processo é o quê? Aqui que está falando é alguma coisa que foi dito antes. Que processo é esse que garante a produção de frutos e sementes?
É a polinização, ó. Então refere-se à polinização. Então aqui já começava com a polinização, eu não ia começar de novo a polinização, porque a polinização é um processo. Então eu usei, em vez de polinização, usei processo, que garante a produção de frutos e sementes e reprodução de diversas plantas. É um dos principais mecanismos de manutenção e promoção da biodiversidade. Quem que é esse processo, que por sinal é a polinização? Então a polinização é um dos principais mecanismos de manutenção da biodiversidade. O que é biodiversidade? Bio quer dizer vida, diversidade da vida na Terra, no planeta, e das espécies conhecidas de plantas com flores. Então elas são importantes para plantas com flores. Uma série de estudos mostram que os serviços prestados pelas abelhas podem aumentar em cerca de 25% o rendimento das colheitas. Então, se não tiver as abelhas, também não vai ter produção nas colheitas, né? Vejam aqui o que o autor do texto quis colocar para dar um pouquinho de credibilidade. Uma série de estudos mostra. Então ele colocou dados. Que dados são esses? Que 25%, né, do rendimento das colheitas é devido às abelhas. Daí que, porém, nos últimos anos, esse porém, ele vai dar uma ideia diferente. Essa ideia aqui do porém é uma ideia oposta. Ó, então tá falando da abelha, que ela é importante para a polinização, que ela que garante uma colheita melhor. Porém, nos últimos anos, quer dizer, agora eu vou falar uma coisa contrária ao que eu disse antes, tá? Porque ele dá uma ideia de oposição. Nos últimos anos, diversos estudos científicos mostram o declínio das produções com um fenômeno conhecido como distúrbio do colapso das colônias. Então, o que ele quer dizer aqui? Que nos últimos anos, estudos científicos, novamente ele usa o quê? Ele diz que há estudos científicos que mostram isso. Ele não está dizendo, eu acho que é isso, né? Então, está conhecendo um fenômeno. Como é que é conhecido? Distúrbio do colapso das abelhas. Apesar de não terem descoberto a principal causa desse problema, acredita-se que seja uma série de fatores como pesticidas usados em abundância pelo homem, desmatamento e queimadas, além de causas naturais. Então, o que está acontecendo? Está tendo um colapso. As abelhas estão morrendo, estão desaparecendo. Por quê? Porque eles, apesar de não ter descoberto a principal causa ainda, os estudos acreditam que uma série de fatores, pesticidas. O que são os pesticidas? São aqueles produtos químicos usados nas lavouras para acabar com as pestes, com os bichos, com as coisas que atrapalham o crescimento das plantas. Daí esses pesticidas são usados em abundância. O que é usar em abundância alguma coisa? Usar demais, né, pelo homem. O que mais que pode ser uma causa desse distúrbio? O desmatamento, as queimadas. Como será que a abelhinha vai conseguir fazer polinização num lugar onde tem desmatamento? Vai ter planta para ela polinizar? Não. Quando o lugar é queimado, vai ter planta para polinizar? Não. Então vai acontecer com a abelha. A abelha vai desaparecer, ela não vai ter o alimento para ela, que é o mel, né? Assim, sem as abelhas, agora vamos explicar. Esse assim, tá dando uma ideia de que vamos deduzir o que vai acontecer se a abelhinha desaparecer, Sem as abelhas, tanto a renovação das matas e florestas, vai ter duas coisas, que a abelha é importante para a renovação das matas e florestas, produção mundial de frutas e grãos ficaria comprometido. Então, o nosso alimento e o alimento delas está comprometido. Daí aqui fala o equilíbrio dos ecossistemas e da biodiversidade. Então, isso aqui são termos científicos, né? Ecossistemas, sistemas de vida, né? Por exemplo, o quintal de vocês lá com diversas plantas e bichinhos, insetos, é um ecossistema, né? A mata dos pinheirais, a mata das araucárias, a mata atlântica é um ecossistema. E o que é biodiversidade, mesmo que a professora já explicou? Diversidade de vida, né? Sofreria um sério impacto. Então, sofreria um sério impacto. Aqui significa que ele vai sofrer um impacto que vai ser positivo ou negativo?
Então, ele dá a ideia de que vai ser um impacto negativo. O que é o impacto? Alguma coisa que vai prejudicar, que vai impactar, que vai mudar. O que afetaria diretamente o ser humano de diversas maneiras. Então, esse impacto vai modificar, afetar o ser humano de diversas formas. Porque vai afetar o que mesmo? A produção de alimentos. Daí aqui ele ainda coloca para dar mais confiabilidade, ele coloca aqui o Einstein, que é um cientista famosíssimo, já é falecido, claro, mas ele era muito inteligente, ele era um gênio, né? Daí tem esse livro aqui, ó, citada no livro, ó, uma frase desse gênio que foi citada no livro: não deixe morrer as abelhas. Quem que escreveu esse livro? Foi o Einstein? Não, foi esse aqui, ó, Frank Littlewell, tá? Ele que escreveu esse livro aqui, ó. E qual é a frase que esse autor pôs do Einstein? Tá? O que ele escreveu lá? Diz que as abelhas desaparecem da face... Ó, se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade teria apenas mais 4 anos de existência. Pois sem abelhas não há polinização. Então aqui o pois, ele dá uma ideia de explicação. Por que se as abelhas desaparecerem, a humanidade teria que mais 4 anos de vida? Então uma explicação. Então ele explica aqui, ó. Pois sem abelhas não há polinização. Não há reprodução da flora, e sem flora não há animais. E animais, sem animais não haverá raça humana. Então é um ciclo, uma corrente de elos que vão se juntando. Um deles quebrou, pronto, toda a cadeia alimentar está comprometida, tá? Então as abelhas produzem lá, vão polinizar, esses pólens vão se misturar da flor macho com a flor fêmea, vai nascer o quê? A planta, que vai guardar dentro uma semente, que vai dar outra planta, né? Que vai dar o fruto, que vai dar a verdura, que vai dar a árvore, tá? Se não tiver isso, não junta os pólens, não vai ter muitas plantas, né? Então essa frase aqui, ó, é o Einstein que falou e ele colocou no livro dele, tá? Então nós vimos um texto de informação que se pauta em estudos científicos, que menciona um livro aqui, ó, Não Deixe Morrer as Abelhas, coloca o nome do autor e olha um gênio que ele coloca lá, e é uma frase dele nesse livro que fala sobre não deixe morrer as abelhas, tá? Deu para entender o textinho? Ótimo! Ficou alguma palavra ainda? Procura lá no dicionário. Vamos ver agora que nós temos atividades lá no livro, na apostilinha. Enumerar os parágrafos nós já fizemos, então vocês vão enumerar aqui também. E vocês vão tentar responder, porque são coisas que a professora já colocou para vocês, certo? Agora nós vamos ver um conteúdo aqui, que é o mas e o mais que aparece. Vamos ver no texto aqui, ó. Vocês viram que aqui aparece eles bem pertinho, aparece o mas aqui, né? E aqui eles aparecem bem pertinho, ó. Mas a mais famosa é a abelha. Ela é a mais eficiente, tá? Por que tem horas que eu uso um e depois eu uso outro? Não é a mesma coisa? Não é, tá? Um tem uma função, outro tem outra. Vejam aqui, ó. Estima-se a existência de mais de 3.000 espécies diferentes de abelhas, mas apenas pouco mais de 400 estão catalogadas. Qual é a diferença desses mais com esse mas? Ah, um tem o i e outro não tem. Fácil, né? Mas não é isso. Aqui ele vai dizer tem mais. É um advérbio de intensidade. Ah, eu quero comer mais desse doce. Nunca mais eu quero ver ele aqui. Então, mais de 400. Dá uma ideia de intensificar, tá? Esse aqui, ó. Este mas, ele dá uma ideia de oposição. Oposição de ideias, tá? Ideias opostas, contrárias. Porque aqui diz, ó, que tem 3.000 espécies. É bastante. Mas apenas 400, né? São catalogadas. Então, isso aqui é uma ideia de oposição. Ah, então tem 3.000 espécies, que legal.
mas só 400 são catalogadas. Quer dizer, quantas que ficaram de fora, tá? Então, isso é uma ideia de oposição. Aqui, novamente, nós vamos ter os dois pertinho, ó. Então, nós vimos aqui, iniciando a frase, ó, polinização pode ser feita pela água, pelo vento e por muitos animais, como borboletas, beija-flores, vespas e pássaros. Mas, todos esses fazem. Mas, quer dizer, não é só eles que é importante, mas a mais famosa, ó, aqui dá uma ideia de oposição, né? E esse aqui é uma ideia de intensidade. A mais famosa, a mais importante. Então, essa ideia, então, é um advérbio, essa palavra aqui, tá? Que intensifica. Eu quero comida, eu quero mais comida. Então, intensificou, né? Ela é a mais eficiente. Será que se eu dissesse ela é a mais eficiente, estaria correto? Não estaria. Então, ela é a mais eficiente, tá? Sempre que eu quero intensificar, ela é eficiente. Não, ela é a mais eficiente. Ela é a mais rápida em comparação aos outros, tá? Então, esse é o uso do mas e do mais. Então, vamos ver que nós temos uma atividade lá, ó. Eu destaquei aqui só aquela parte lá do conteúdo. Polinização pode ser feita pela água, pelo vento e por muitos animais, como borboletas, flores, vespas, pássaros. Mas a mais famosa é a abelha. Ela é a mais eficiente, pois é a mais rápida, tá? Então, vocês pintem direitinho, que tá já em negrito. Mas eu quero que vocês já marquem lá para que fique em destaque. E aqui, ó, bem importante, mas dá ideia de oposição, de contrariedade. Estudou bastante, mas não foi bem na prova. O que a gente espera de alguém que estude bastante? Que vá bem na prova, mas não foi. Então, ideia de oposição. Mas intensifica a palavra que ele acompanha. Quero mais lanche, tá? Quero mais aulas, quero aprender mais, né? Quero assistir mais vídeos da professora Juliana, tá? Sim. Então, vai intensificar, ó. Mas da ideia de oposição e contrariedade. Mais intensifica a palavra que ele acompanha. Por exemplo, assistiu às videoaulas, mas não fez as atividades. Quer dizer, ele assiste, mas não faz atividade. Então, não está completa a aula. Por isso, esse mas aqui, ó, dando a diversidade. Correu para alcançar ônibus, mas não conseguiu, tá? Então, ele correu, mas não adiantou nada, né? Ideia oposta. A abelha é o inseto mais importante, tá? Quero comer mais lanche. Então, eu estou intensificando essas palavrinhas aqui, ó. É um inseto importante. Não, ele é mais importante. Quero comer lanche. Não, eu quero mais lanche ainda, tá? Vamos ver agora se nós conseguimos completar aqui. Eu quero aprender sempre. Mas ou mais? Mais. Este mel está doce. Ele está mais doce ou mais doce? Está mais doce. Existe o mel que é mais amarguinho, né? Gosto de abelha, mas tenho medo de sua picada. Mas tenho medo? Ou é mas tenho medo? Eu gosto das abelhas, tá? Não significa que eu vou gostar que elas piquem a gente, né? Então, é uma ideia oposta. É o mas. Fui ao pomar ver abelhas. Elas não estavam lá. Quer dizer, eu fui lá para ver, mas, ideia oposta, elas não estavam lá, tá? Os campos estão muito floridos este ano. Este ano teremos mais mel? Não, nós teremos mais mel. Vai aumentar, né? No Brasil, estima-se, esse aqui é um trechinho do texto. Então, esse eu vou deixar com vocês, tá? No Brasil, estima-se a existência de mais de 3.000 espécies diferentes de abelhas, mas apenas pouco mais de 400 estão catalogadas. Então, façam sozinhos, depois corrijam lá no texto. Entenderam, alunos? O uso do mas e do mais? Na hora de falar, muitas vezes a gente usa os dois para a mesma palavra, né?
mas na hora de escrever eu tenho que prestar atenção, tá? Então usar corretamente o mas, quando for ideia eu posta. Até na hora de falar a gente também tem que cuidar um pouquinho, tá? Por usar o mas, tá? E o mais para quando eu quero intensificar. Ai, ela era a mais bonita, mas não era muito educada. Era mais bonita, mas não era educada, tá? Então, ideia de oposição. Prestar bem atenção nisso no falar, que na hora de escrever vocês também vão conseguir. Então seria essa a nossa aula de língua portuguesa por hoje e aguardem que ainda teremos aula de história. Olá, bem-vindos à nossa aula de história. Como vocês podem ver aqui, o ciclo econômico do algodão. Nós já vimos alguns ciclos econômicos que moveram a economia brasileira, mesmo no tempo de colônia, no tempo do império, tá? Hoje nós vamos estudar sobre o ciclo do algodão. O algodão, então, é um produto agrícola, né? E ele, já conhece o algodãozinho, aquele que a mãe usa às vezes para limpar o machucado, né? É algodão. Esse é uma planta, né? Vem de uma planta. E foi um ciclo bem importante também para o nosso país. Como uma cultura ia substituindo a outra, sempre em vista do que era vendido no exterior. O que é exterior? Vendido para outros países. Vocês lembram lá do pau-brasil? O que aconteceu naquele ciclo? Era tirar pau-brasil para levar para a Europa, para vender, né? Depois veio a cana-de-açúcar, veio o ouro, tudo era para servir para o comércio, para abastecer, né, os países do exterior. Pouca coisa ficava no nosso país para as pessoas consumirem. Aí uma dessas também foi o algodão. O algodão veio como cultura, que foi substituindo lá o ouro e as pedras preciosas que já estavam difíceis de encontrar, porque houve em 1717 mais ou menos, houve uma revolução industrial na Europa, mais praticamente na Inglaterra, onde as coisas passaram a ser produzidas em grande quantidade. Até então as roupas também eram produzidas de algodão, tá? Mas eram fiados, né? Eram feitos os tecidos, tudo manualmente, artesanalmente. Então demorava-se para fazer um tecido, para tecer um tecido, depois tinha que costurar. Então as roupas eram muito custosas, por isso que as roupas eram usadas até o fim, né? Porque elas custavam muito caro, por causa de todo esse trabalho artesanal que se existia. E demorava-se demais. O que houve com a Revolução Industrial? Passou-se a criar indústrias, máquinas para produzir em grande escala, como é hoje. Hoje, como nós temos as indústrias, adveio desta época, né? De produzir lá. Produz tênis, um tênis lá, rosa, produz 1000 tênis daquela cor, né? Então, em grande quantidade. Se fosse um sapateiro construir lá, costurar o tênis lá, ia demorar quanto tempo? Será que ele ia conseguir fazer 1000? Não. A mesma coisa é a roupa, né? Então, se começou essa produção em larga escala e começou a levar as pessoas para trabalharem nas indústrias. E entenda-se pessoas qualquer idade, crianças, mulheres, né, homens, trabalhavam horas e horas. E tudo isso exigia o quê? Que se tivesse matéria-prima. Para que houvesse trabalho, tivesse a produção lá na Inglaterra de tecidos para se fazerem roupas, né? Teria que ter o algodão. Então vamos plantar algodão aqui no Brasil para vender para os ingleses, né? Então foi isso que fizeram, sempre pensando no mercado que está fora, para o mercado internacional, tá? Vender sempre para outro país. Aqui se tinha, era muito pouco, né? Porque as roupas dos escravos já eram feitas de algodão também, tá? Mas era aquele algodão manual. Depois vocês vão ver lá que a professora fez nos slides, colocando essas máquinas antigas de tear, né? Que as pessoas trançavam os fios para formar os tecidos. Mas vamos à história, tá? Lá na apostila de vocês, no dia 5, tá? de outubro, nós temos lá o texto Ciclos Econômicos Brasileiros Algodão. Então acompanhem com a professora lá. Então um ciclo do país que ocorreu entre nos séculos 18 e 19, 1700 a 1900. Um dos fatores que propulsionaram o cultivo do algodão no país foi a Revolução Industrial Inglesa, que cada vez mais exigia matéria-prima
para a fabricação de produtos da indústria têxtil. O que é a indústria têxtil? É a indústria de tecidos. Utilizando a mão de obra escrava. O que é a mão de obra? Aquele que trabalha. Então, lá iam os escravos trabalhar nas lavouras de algodão. Cultivado nos latifúndios. O que são os latifúndios? São grandes extensões de terra que pertenciam a uma pessoa só. O algodão foi grandemente explorado no norte do país, sobretudo no estado do Maranhão. Também foram cultivados em outras partes do país, como Ceará, Bahia, Pará, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e outros. Além de ser destinado em grande parte para o mercado externo, o algodão era utilizado nas vestimentas dos escravos. As fibras do algodão já eram utilizadas pelos índios na produção de redes. Então o algodão já era uma planta meio nativa que os índios já usavam para tecer suas redes, né? Com a decadência da mineração no país, os colonizadores começaram a enfrentar problemas com essa crise. Não tinha emprego, não tinha trabalho, né? Não tinha dinheiro, né? E para que não afetasse a economia da Europa, também começaram a cultivar diversos produtos no país, como foi o algodão, o tabaco, que é o fumo, açúcar, arroz, cacau, café, dentre outros. Todos eles eram cultivados essencialmente para suprir as necessidades do mercado externo. Não era para suprir as nossas necessidades daqui, né? Será que hoje continua igual ou está diferente? Não, né? O que a gente vê hoje em dia? A maior parte da nossa produção não fica aqui para o nosso país. Fica sendo vendido para outros países. Então continua a mesma coisa, né? Mudou-se o tempo, mas isso também continua. Por quê? Porque se quer ganhar dinheiro, né? Vendendo para outros países se ganhava mais dinheiro. Então, continuando o texto lá. Esse momento também foi chamado de renascimento agrícola, marca o início do processo de industrialização do país, o qual seria mais tarde consolidado com a cultura do café. Então, depois que nós estudarmos o algodão, nós vamos estudar também esse ciclo do café, que foi bem importante. Então, quais as características desse cultivo? Ele usava o trabalho escravo, novamente ele servia para abastecer no mercado externo, cultivo nos latifúndios, nas grandes terras, né, dos senhores lá. Monocultura, quer dizer o quê? Produzia só isso. Vamos plantar cana? Só cana. Vamos plantar algodão? Só algodão. Então, não existia uma rotação de cultura ou diversidade de cultura. Agora, vamos plantar algodão? Todo mundo plantava algodão, tá? Isso nós vimos esses dias que nós estudamos sobre o sul, né? Que agora, atualmente, é uma diversidade de culturas. Não se planta só uma coisa, né? Isso que é importante, você ter várias culturas. Então, o que acontece com isso? Esgota o solo, né? Então, pouca coisa do algodão ficava ainda aqui no nosso país. Agora, vamos ver aqui na parte da história, mas atualmente, o Brasil é um dos maiores produtores de algodão do mundo. Os principais estados brasileiros produtores de algodão na atualidade são Mato Grosso do Sul, a Bahia, Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Piauí, tá? Lá no começo era o Maranhão, Ceará, Bahia, né? Eram esses aqui. Entenderam então sobre o ciclo do algodão? É mais um ciclo econômico. Isso durou uma porção de tempo. Essa plantação, a colheita, né, se levava para o exterior, se exportava através do que? Dos navios, né? E carregava aquilo e ia ser vendido lá em outro país. Pouco ficava aqui para suprir o mercado interno. Não havia tanta população, mas aos poucos ela foi crescendo. E aí vai se modificando também a nossa agricultura. E como houve essa revolução industrial lá na Inglaterra, não ficou só lá. Isso foi se espalhando pelo mundo, tá? Os Estados Unidos também começaram a ter as suas indústrias, a produzir produtos em larga escala. E também o Brasil também vai passar a ter essa mecanização, essa industrialização, a produção de produtos em série. Vamos ver algumas imagens aqui sobre esse ciclo e sobre a indústria. Ciclo do algodão. Olha que o algodão na lavoura, né? Olha que fofinha, né? Que plantação mais fofa. Quando aconteceu o ciclo do algodão no Brasil? Então foi entre o fim do século XVIII e o começo do XIX, quando a economia nacional já dava sinais de que necessitava de novos rumos.
Quer dizer, já o que estava sendo produzido não estava gerando mais lucro. Aqui imagem, né, dos escravos colhendo algodão. Outras aqui nós temos também telas, né? E temos o algodão aqui, tá? O algodão aqui do ladinho, esse aqui é o algodão. E aqui são imagens pintadas, né, do que se via naquela época. Então, as lavouras de algodão, a colheita. Por que o ciclo do algodão aconteceu no Brasil? Para entender o ciclo do algodão é importante entender que as pessoas vendem apenas aquilo que podem produzir e que naturalmente possui valor de mercado. Como o açúcar nacional já sofria concorrência de outros produtores ao redor do mundo, esse produto deixou de ser tão interessante. Já o ouro e a prata, que renderam fortunas para algumas pessoas no centro do país e na região de Minas Gerais, já havia seu esgotamento em relação à capacidade de produção. Então, o que foi mudando para o algodão? Por quê? Porque o açúcar não era só o Brasil mais que produzia, já tinha outros lugares que produziam, então quer dizer que já tinha que produzir menos, né? Dessa forma, o algodão era um produto que o Brasil já produzia, apenas tratando de aumentar a sua produção para atender às necessidades de uma Inglaterra, cada vez mais preocupada com a indústria têxtil. Então, o algodão ele já era produzido, mas não em tanta quantidade como ele passou a ser produzido então nessa época. Aqui para vocês terem ideia, olha aqui o tear, né, como era feito e trançado os fios, né, para se fazer um tecido. Bem manual, né, então às vezes demorava para você fazer um pedaço de tecido, né, demorava a trançar os fios ali, daí você passa novamente. Então esse é um mecanismo, ó, todo feito de madeira, né, bem artesanal. Isso ainda existe, existem muitos artesãos que trabalham assim. Por isso que o trabalho do artesão vale bastante, porque é bem trabalhoso, né? Agora que é a Revolução Industrial. O que nós vamos observar aqui? São imagens lá das indústrias da Inglaterra, ó. Máquinas que produzem aquele tecido lá, bem mais rápido. Olha aqui os rolos de fio, ó. E olha as mulheres aqui, ó. Enrolando esses fios, fazendo os tecidos aqui, ó, nas máquinas, ó. Todos sentados, ó, em grande quantidade, ó. Não era um rolinho de fio, né? Eram vários, né? Vamos ver aqui adiante. Vejam aqui, ó. Para você produzir o tecido, ó, quantos fios aqui eram colocados nas máquinas para tecer lá na máquina, fazer o tecido do tamanho que quisesse, da cor que quisesse, né? Vocês estão vendo que tem aqui mulheres e homens, né? Trabalhando nas indústrias. Aqui, ó, o tecido saindo, ó, lá depois de ter sido passado por várias máquinas, né? Então sai o tecido aqui. O ciclo do algodão possui algumas características bem marcantes e que existiram ao longo da sua curta vida. No caso, o algodão era produzido a partir do trabalho escravo, já que o Brasil apenas deixaria de permitir o trabalho de escravos cerca de 100 anos mais tarde. Então, foi em 1888, 1700 e pouco que eles estavam plantando, né? Por isso era tão simples produzir algodão em larga escala, eles não precisavam pagar para os escravos, né? Eles lá plantavam, cuidavam, colhiam, transportavam, né? Então, podia produzir quanto quisesse, né? Era a custa dos escravos. O país utilizava propriedades enormes para a produção dessa cultura e quase toda a produção era voltada para o mercado internacional, com uma pequena parte permanecendo no Brasil. Novamente aqui o tear, o pessoa ali, o escravo idoso, né, trabalhando na colheita do algodão. Aqui a roupa deles feita de algodão, né, utilizado um pouco do algodão que ficava, né, para vocês observarem as roupas deles. O fim do ciclo do algodão nada mais é do que uma mudança de foco na economia agrícola, voltando-se para o café. Isso porque a necessidade de café no mercado internacional era cada vez maior. Mas, caso houvessem outras necessidades, o ciclo seria de outro tipo de matéria-prima. Se aparecesse uma necessidade de outro material, de outra cultura, eles iam partir para essa cultura. Então, sempre se busca plantar aquilo que o mercado internacional necessita. Contudo, é sempre importante deixar claro que a produção de algodão não acabou de um momento para outro, permanecendo até hoje como uma das grandes matérias-primas do país.
Então o país continua sendo um dos grandes produtores, quer dizer, nesta época ali ele foi um grande produtor de um produto apenas. Hoje ele é um grande produtor de vários produtos. O que nós vemos hoje em dia que o mercado internacional pede? A soja e o milho, né? Então por isso que é plantado tanta soja e milho, para vender para o mercado internacional. Aqui é o algodão, olha que a professora trouxe. Algodão que nós conhecemos, algodão na flor, o óleo do algodão, sabia que existe o óleo do algodão? É da semente do algodão, tá? Aqui as linhas, os tecidos, as roupas, tá? Aqui as indústrias, ó, como é que são as indústrias têxteis hoje? A quantidade de fios, olha, né? São mecanizadas, são máquinas que funcionam por computação, né? Aqui a produção dos fios coloridos, aqui as costureiras em grande, olha, muitas costureiras fazendo peças, uma mesma costureira costura o mesmo tipo de peça várias vezes, né? Várias camisetas, várias calças iguais, né? Então é uma produção em série. Que a máquina já terminando os tecidos, ó. Falando da Revolução Industrial, né? Vocês viram as imagens ali que trabalhavam homens, mulheres e crianças também trabalhavam. Porque era uma vida bem difícil. Então, as pessoas trabalhavam 12 horas por dia nessas, ou até mais nessas indústrias, né? Então foi uma época difícil, em que se começou um novo processo, mas que se exigiu muito das pessoas. Então veja, as coisas ainda estão mudando. Nós trabalhamos menos horas, mas precisa que seja trabalhado, né? O algodão continua sendo uma cultura bem importante ainda para o nosso país. E os países continuam produzindo aquilo que o mercado internacional necessita, tá? Hoje necessita de vários produtos, mas o que o nosso país mais produz ainda é a soja e o milho, porque o mercado internacional pede, né? Então seria essa a nossa aula de história de hoje, tá? Então agora quando vocês olharem o algodãozinho, vocês vão saber de onde ele veio.